Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa hoje. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua autorização para entrar na sala da sua casa e compartilhar da palavra de Deus com você. Uma palavra que pode abençoar profundamente seu coração. A Bíblia nos diz, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esse é o tema do nosso programa, O Caminho de hoje. Novas criaturas. O que é? Como ser? O que significa? Quais as implicações? O que eu espero é que o programa de hoje abençoe sua vida, de forma que você também venha experimentar dessa grande bênção de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós já voltamos para debater e ampliar um pouco mais esse tema. Fique aí conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Eu espero que o tema de hoje possa abençoar o seu coração. Nós vamos falar sobre o que é ser uma nova criatura. E a primeira pergunta que eu quero fazer é para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, o que significa o termo nova criatura? O que poderíamos dizer que é uma nova criatura? Depois o pastor Luiz Henrique expande um pouco mais a resposta. Ele trabalhou bem nisso, né, no texto, mas já colocar como introdução, a nova criatura não é uma recriação, não é você deixar de ser você para se tornar uma outra pessoa. É você transformado pela ação do Espírito Santo diante do conhecimento de Cristo Jesus como Salvador. Então, é você, é a mesma pessoa, mas tendo uma nova realidade de vida. Não é isso, pastor? Quando a gente olha para a conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, a gente percebe que o próprio Jesus apresenta a questão como sendo duas naturezas diferentes. Existe a natureza terrena, existe a natureza espiritual. E Jesus fala para Nicodemos que a frase gira em torno do importa-vos nascer de novo, dando essa ideia de um novo nascimento para uma nova vida, um novo estilo de vida. Não é que você precisa morrer, ou como a pergunta que o próprio Nicodemos fez, porventura posso, sendo já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não passa por isso. A ideia é, você tinha um foco na vida, você tinha um propósito na vida e um jeitão, vamos colocar assim, um jeitão de viver. E agora que você morre para esse jeito de viver, e aí você aprende que existe uma realidade espiritual que influencia a sua vida, e aí você resolve viver por essa realidade espiritual, então você se torna uma nova, aí entra... Seria um redirecionamento, pastor? Mais ou menos isso. No sentido de que o ser humano continua o mesmo, a estrutura continua o mesmo. A direção é que muda. A direção, ele caminhava de acordo com as suas percepções, de acordo com as inclinações do seu coração. Agora ele caminha de acordo com a vontade de Cristo. Ele recebeu uma nova ordenação na sua vida. E aí, nesse ponto, entra muito bem a palavra conversão, que no grego é o metanoia, que significa mudança de sentido. E mostra exatamente isso. A rota, a caminhada continua a mesma, mas a rota foi alterada. Sim. Então essa questão que o senhor falou de estrutura e direção, a estrutura realmente permanece a mesma, a vida permanece a mesma, mas o rumo que essa vida toma agora é outro. Então realmente a pessoa se torna uma nova criatura porque ela tem novos alvos, novo estilo de vida, novo propósito na sua vida, novas alegrias, nova escala de valores, novos relacionamentos, tudo isso muda. E aí ela se torna uma nova criatura. Daí aquela colocação que Jesus fez para Nicodemos lá em João 3, de nascer de novo. É como se fosse um novo nascimento no sentido realmente espiritual, porque ele tem uma nova direção para a sua vida, né? Sim. E o problema é que nós lidamos como Nicodemos com essas nossas realidades materiais, palpáveis.
Inclusive, a fala de Jesus para Nicodemos é: mas você sendo mestre da lei, você não entende essas coisas? E eu estou falando do mundo material, então se eu fosse falar do mundo espiritual, vocês não iam entender nada. Porque daí estabelece a confusão, a conversão que a gente está falando, essa transformação, é de dentro para fora. Sim. Tá? Porque às vezes a pessoa pensa que é a mudança do exterior, e na verdade, ser nova criatura, ela é renovada na sua mente, no seu coração, através dos princípios da palavra de Deus. Eu achei interessante quando você fez o movimento da metanoia, porque é a mesma pessoa, ela está indo numa direção. Então, a velha criatura, porque está nos princípios mundanos, ela está numa direção, mas é a mesma pessoa que muda de direção. Agora, aí o pastor fala, passa a viver novos princípios, direcionamento de Cristo Jesus. Pastor, e qual a importância de alguém se tornar uma nova criatura? Então nós já vimos esse conceito da mudança de direção, mudança de inclinações, de pensamento. Qual a importância disso na vida de uma pessoa? Em João 10:10, Jesus, na segunda parte do versículo, diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. A importância de tornar-se nova criatura é a descoberta de uma perspectiva totalmente nova de ver a vida. É uma vida abundante, de prazer, de alegria, de felicidade. Por isso que eu fico às vezes preocupado quando a pessoa acha que a conversão tira a alegria da pessoa. A pessoa se torna alguém chato, fanático, e na verdade não é. Isso na verdade até por uma falsa percepção, até daqueles que se convertem, né? A gente percebe, é por causa da religião. Em alguns testemunhos, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu não posso fazer. Acabou tudo e tal. Então a importância que essa nova criatura mostra essa exuberância de Cristo Jesus. Esse modo de ser feliz, a alegria e tal, sem necessidade de pecado. É um prazer renovado na nova vida. Exatamente. Né? Quando o apóstolo Pedro, inclusive, escreve a sua carta, deixa eu já achar aqui o texto. Peraí que já estou com ele aqui. Mas pode falar o tema. Quando ele está conversando com os seus leitores, ele fala: estejam prontos para responder a razão da vossa fé. 1 Pedro capítulo, a razão da vossa fé. Se não me engano, 1 Pedro capítulo 3. Ele fala acerca disso para um povo que vivia um estilo de vida tão diferente que as pessoas realmente paravam na rua e falavam: escuta, por que você é assim? E aí é a dica que Pedro dá. Pedro está falando: olha, vocês vão ser arguídos. As pessoas vão perguntar. E aí vocês têm que estar com isso na ponta da língua. Vocês têm que estar prontos para responder acerca da razão da esperança que há em vós. E aí, por causa disso, nós podemos olhar para esse tipo de gente e entender que quem vive como uma nova criatura vive de um jeito tão distinto que não é que a pessoa vai viver uma vida diferente para se tornar uma nova criatura. Não. O princípio é o inverso. A pessoa primeiro é transformada por dentro, como o pastor Eliseu mencionou, e a partir disso essa nova vida transborda e influencia as ações. E aí você vive de um jeito diferente sem precisar fazer força para tal. 1 Pedro 3,15. Isso. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Texto maravilhoso, maravilhoso mesmo das Escrituras. Exatamente, razão da esperança que há em vós. E como é possível alguém então tornar-se uma nova criatura? Nós já vimos aqui o que é, já vimos a importância de ser uma nova criatura. Como é possível que uma pessoa se torne uma nova criatura? Porque talvez na cabeça de muitos tenha a mesma pergunta que Nicodemos teve para Jesus: mas eu vou ter que começar do zero? No caso de Nicodemos, ele foi até radical. Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para que eu nasça de novo? Como é esse nascer de novo? O que Jesus nos diz ali no Evangelho? Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, versículos 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, referindo-se a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, como é que isso acontece? Esse processo é uma ação do Espírito Santo que mostra quem é Jesus. Jesus Cristo é Deus. E como Deus, Ele é o Salvador. Então, como é que uma pessoa torna-se uma nova criatura? Recebendo a Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador. Aceitando essa nova verdade e reorganizando a vida por isso? Seria isso? Eu gosto de olhar para um fato, uma história, apesar de ser um texto que narra
uma história, não é um texto que determina um ensinamento, um mandamento. Apesar de ser uma história, ele tem muito mandamento embutido por trás, tem muito ensinamento embutido por trás, que é o texto de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos, e aí eles estão cantando, louvando, e tremem as bases da prisão, e um terremoto muito grande abre todas as celas, soltam-se todas as cadeias, e o carcereiro entra assustado, acha que todos fugiram, vai se matar. Paulo e Silas gritam: não te faças nenhum mal, estamos aqui. E quando vê aquilo, pede uma luz, entra, percebe o que aconteceu e cai em si. Isso não pode ser humano, isso tem que ser divino. Então ele faz uma pergunta para eles: que farei, portanto, para ser salvo? E aí a resposta deles no versículo 31 de Atos 16 é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Esse é o pré-requisito. Isso é que envolve o processo, o mecanismo de tornar-se uma nova criatura. É quando você abre mão de toda a fé que você teve até então. Eu creio que agir assim é correto, eu creio que eu devo viver assim, assim, assado, eu creio que esse caminho é o melhor. E então você coloca tudo isso de lado. E aí você passa a crer no Senhor Jesus. É boa essa expressão, porque não é crer que Jesus é o Filho de Deus que veio e morreu. Grande coisa. Tiago capítulo 2, versículo 19 fala: até os demônios creem. É crer em Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o princípio para se tornar uma nova criatura. Que bênção. Nós vamos terminar então esse bloco e daqui a pouco nós voltamos com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida, tá ok? Aguarde mais um minutinho, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esse programa esteja abençoando seu coração. O tema é importantíssimo: ser nova criatura. Já vimos aqui no primeiro bloco o que significa ser nova criatura, a importância de tornar-se uma nova criatura e como é possível alguém se tornar uma nova criatura. E o pastor Eliseu terminou dizendo sobre entregar a vida a Jesus. Talvez você já tenha ouvido esse termo em algum lugar, em alguma igreja, na rua, no encontro com alguma pessoa, dizendo: você precisa entregar a vida a Jesus. E talvez você tenha ficado em dúvida um pouco sobre isso. Pastores, para essas pessoas que estão nos assistindo e talvez tenham essa dúvida, o que significa entregar a vida para Jesus? Entrega significa que algo está sob seu poder e você vai passar para outro. É a ideia de abrir mão, é a ideia de você conduzir o seu jeito de viver. Você tem nas suas mãos o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, a sua fé, as suas crenças. E a partir do momento em que você toma consciência de quem é Jesus, de quem é o Senhor, do que Deus fez por você, você passa a entender que Ele te criou, que com a queda nós nos afastamos dele, que Ele mandou Jesus para morrer pelos seus pecados. Quando você entende isso, você abre a mão desse controle. Você tinha esse controle sobre as suas mãos. Você determinava o jeito que você queria viver. E você submete isso, portanto, a Deus e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É por isso que nós costumamos dizer que Jesus é Senhor. Significa Ele manda e a gente obedece. Isso é entrega. Em Mateus capítulo 8, há 3 tipos de pessoas que são apresentadas lá. E a primeira, no versículo 6, um oficial romano que chega para Jesus porque tem um servo muito doente, diz: Senhor, meu servo está doente. Depois, no versículo 23, os discípulos estão no mar, o mar está com uma tempestade muito grande, Jesus está dormindo, eles vão acordar Jesus dizendo: Senhor, salva-nos. E mais para frente, quando chegam na outra margem, aparecem 2 endemoniados que chegam para ele dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Portanto, ali não é uma questão de crer que Jesus é o Filho de Deus ou não crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa entrega significa, naquele momento ali de Mateus 8, é uma questão de
ter se submetido às vontades dele na minha vida, ou não ter se submetido às vontades dele na minha vida. Esse é o senhorio verdadeiro de Cristo. Na oração de João 17, a grande ênfase de Jesus pelos seus discípulos, pela igreja depois, é que todos sejamos um com ele. Versículo Então, 21 e 23. Nós não nos tornamos Deus, nós não nos tornamos parte de Deus, mas ele habita em nós. Então esse Senhor, ele exige uma entrega total. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, essa palavra de Jesus é uma palavra de desafio. Mateus 16, 24 e 25, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, voltando ao início da nossa conversa, quando a nova criatura é a mesma pessoa, mas que descobre uma nova perspectiva de vida, não é uma despersonalização, a pessoa não perde a sua personalidade. Pelo contrário, ele encontra essa personalidade em Cristo Jesus. Nesse contraste, há uma negação de si mesmo, não há uma morte do eu, mas no sentido de anulação. Este eu passa pela crucificação e aí nasce novamente, regenerado por Cristo Jesus, e aí então tem essa visão. A vida está totalmente entregue. No contexto agora, estamos passando aí por alguns abalos, por exemplo, no mundo, na natureza, no Nepal, por exemplo. Há pessoas que saíram da segurança de suas casas, em alguns lugares do mundo, e vão para outros lugares do mundo morrerem pelo Evangelho. Há pessoas sendo executadas hoje por causa do nome de Cristo Jesus. Ou seja, elas entregaram totalmente. Esse entregar a vida a Jesus é dispor-se totalmente aos planos dele. Mesmo que isso muitas vezes implique em perseguição, morte, dificuldade. Bem diferente de uma teologia que às vezes a gente ouve dizendo que só vai haver triunfo e vitória e tudo mais. Entregar-se a Jesus é ter uma experiência totalmente diferente na vida. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, ou melhor, Gálatas 2, versículo 20. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa reordenação completa da vida por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Pastores, e o que dizer àquela pessoa que talvez está nos assistindo agora e disse: olha, mas eu já entreguei minha vida a Cristo Jesus, já fiz uma oração, às vezes vou até na igreja, mas eu ainda não me sinto uma nova criatura. Eu não consigo ter certeza do perdão de Deus. O que dizer para essas pessoas? O problema maior aí é entrar nessa esfera do particular, né? Eu não sinto, mas como assim eu não sinto? Isso significa o quê? Você não vive como uma pessoa? Você não sente a consciência pesar quando peca? O que será que é isso? Agora, a gente pode, para responder de uma maneira geral, a gente pode usar, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você der uma olhada nesse texto, anote lá, Romanos 8, 16, vai conferir, ver se eu estou falando bobagem ou não. Aparece lá o próprio Espírito com E maiúsculo. Testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, sim, que somos filhos de Deus. Portanto, essa confirmação é algo que vem do próprio Senhor. É Deus quem, através do Espírito dele, nos garante, nos imprime no coração a certeza da filiação, a certeza de que somos filhos dele. É que talvez eu percebo que muitas pessoas, elas veem a conversão de maneira errada. Ela fala: olha, mas eu entreguei a minha vida a Jesus e ainda tenho problemas. Na verdade, os meus problemas aumentaram, ainda tem algumas coisas para resolver. E, na verdade, agora eu estou até mais sensível ao pecado. Aquilo que eu não achava que é pecado, agora eu acho que é pecado. E ele sente como se ele tivesse arrumado um problema com a conversão e não solucionado os seus problemas. Parece que a visão da vida até fica mais difícil na situação de alguns. Sim. Aí eu creio, pastor, a partir da sua pergunta mesmo, e até a colocação do pastor Luiz Henrique logo depois, é que existe uma confusão, a questão da entrega da vida a Jesus, com o esquema, por exemplo, de você faz uma oração e aí você já entregou a sua vida a Jesus. E há durante muito tempo essa prática foi levada adiante, quando na verdade não é uma oração que você faz num determinado momento. Eu me lembro quando eu era pastor lá, onde você pastoreia hoje, Jardim Alvorada. Tem saudade? Tem saudade bastante. Um abraço para os nossos irmãos lá do Jardim Alvorada. Mas eu lembro que num trabalho de evangelização, tinha uma senhora lá,
que não era da igreja. E eu perguntei a ela, fiz essa pergunta, mas a senhora já entregou a sua vida a Jesus? Eu falei, um monte de vezes, toda igreja que eu vou lá na frente e tal. E ela estava chorando porque ela disse que tinha medo de morrer. Ela não tinha certeza de salvação. Em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, eu creio que é fundamental. Se você entregou a sua vida a Jesus, é lógico, se você ora, não estou falando que não, ora, alguém conduz você a Jesus, mas não é só isso, isso é o começo, é o aprofundamento. E então o apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem comunhão com Deus, então você não pode mais andar nas trevas. Começa a ter um desenvolvimento na vida espiritual, né? Se cair, vai se levantar, porque o Espírito Santo vai fazer o trabalho dizendo que você não é daí mais. O grande problema, esses dias eu até usei esse termo num sermão e até algumas pessoas ficaram chocadas. O grande problema é que, para muitas pessoas, o ápice da sua vida espiritual é quando ela entrega a vida para Jesus, ao passo que deveria ser apenas o começo. Esse é o start. É o primeiro degrau da escada. Esse é o primeiro degrau da escada. E para muitos é o degrau mais alto de toda a sua vida, onde ele mexe com as suas emoções. Mas por quê? Porque não há desenvolvimento, a pessoa não entendeu o que é entrega. Ela não reordenou a sua vida pelas leis de Cristo, pela vontade de Cristo, pelo senhorio de Jesus. A gente está indo para o final do programa, devido ao tempo da gravação, mas eu creio que a conclusão volta no versículo de 2 Coríntios 5,17. Sim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas tem que ficar para trás. Passaram. Tem que ficar para trás. O processo é uma nova criatura, porque as coisas vão ficando para trás. E se elas não ficaram para trás, ainda não há uma novidade de vida. Para a gente terminar então, o tempo está indo embora mesmo. Depois dessa entrega de vida, o que a pessoa, agora uma nova criatura, deve fazer? Pastor Luiz, Pastor Eliseu, para a gente terminar esse bloco. Acho que a melhor resposta foi a tua fala última agora. É a questão da escada. Se você não desenvolve, se você não busca conhecer mais a esse Senhor, se você não busca ouvir o que Ele quer de você e não busca caminhar nesse rumo, você vai ficar estacionado. Então, entregou-se ao Senhor, suba nessa escada, desenvolva-se na vida cristã. Paulo mesmo fala, né, que desenvolver, a oração dele é para que os cristãos se desenvolvessem na salvação. Né? Pastor Eliseu. Termino com Mateus 5,16, que são palavras de Jesus mesmo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que eu tenho para dizer para você é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz nas Escrituras. Desenvolvei a sua salvação. Não no sentido de amanhã você estar mais salvo do que hoje, mas no sentido de que a salvação recebida hoje vai trazer um reflexo novo amanhã, e um depois de amanhã, e um depois de amanhã, porque a minha vida vai estar reorientada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos com uma oração e assim nós vamos encerrar o nosso programa Caminho da Vida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você esteve conosco nesse tempo. Se você gostou do nosso programa, quero te convidar a nos ajudar. Divulgue o programa para os seus amigos, para os seus irmãos. O programa vai estar também na internet, no Facebook. Divulgue esse programa para que mais pessoas possam ter o privilégio de encontrar-se com Cristo Jesus e também tornarem-se uma nova criatura. Eu quero orar com você agora para nós encerrarmos o nosso programa O Caminho da Vida de hoje. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse meio da televisão, da mídia, da internet, para poder falar da Tua palavra e do Teu Evangelho. O nosso desejo, Senhor,
é que essa palavra encontre lugar nos corações que estão perdidos e precisando do Senhor. Que pessoas venham a encontrar-se com o Senhor Jesus hoje, que possam entregar a sua vida a Jesus hoje e tornarem-se uma nova criatura, terem a vida reordenada e reorientada pelo teu poder e a tua bondade. E que o Senhor alcance corações e abençoe vidas, ó Pai, através desse programa. É assim que nós lhe pedimos, é assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Amém, e amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Fique sempre conosco. Céus então se abriram.